E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, estou passando aqui para a gente conversar sobre a quarta etapa, né, do Campeonato Mundial de Fórmula 1, a etapa aí do GP do Bahrein, tá? Que vai acontecer esse final de semana. Então, nessa sexta-feira já tem carro na pista, tá? E é sobre isso e muito mais que a gente vai falar só depois da vinheta. Então, roda! Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, estou passando aqui para a gente falar um pouco, né, sobre esse final de semana de GP do Bahrein, tá? Estamos aí em Race Week. Essa sexta-feira, inclusive, já tem carro na pista aí para os treinos livres, né? Treino livre 1 e 2. Esse final de semana vai ser um final de semana tradicional aí, né? Porque você tem aqui os treinos livres na sexta-feira, o treino livre 3 no sábado, junto com a classificação, e no domingo a gente tem a corrida. Então, falando um pouco de como que vai ser, né, esse final de semana. Hoje, inclusive, no treino livre 1, a gente vai ter brasileiro na pista aí, além do Bortoleto, né? A gente vai ter o Felipe Drugovich, tá? Guiando ali pela Aston Martin, ele que é piloto reserva aí da Aston Martin, tá? Ele vai ter a oportunidade aí de fazer o treino livre 1, tá? E vamos ficar de olho aí em como que vai ser o desempenho dele. É claro que não significa que se ele não ficar com o melhor tempo, né, que o desempenho dele foi horrível. Na verdade, no treino livre 1, a equipe passa ali um cronograma, né, um programa de treinamento, melhor dizendo, para ele ir seguindo, né, para ele cumprir algumas etapas. E aí a gente tem que acompanhar, né, quais são essas etapas e se ele se deu bem, né, se ele conseguiu concluir aí todas as tarefas que a equipe passa para ele. Só assim que a gente vai entender se ele teve um desempenho bom ou não. Tá? Não significa que ele tem que ir lá e cravar o melhor tempo, enfim, nada disso. Tá? Falando um pouco, né, do que esperar aí na classificação e na corrida também. Eu espero que a gente tenha aí um certo domínio aí da McLaren. Por quê? Porque essa pista do Bahrein, em exclusivo, foi onde eles fizeram a pré-temporada. Tá? Então eles já têm os dados dessa pista, eles já conhecem essa pista, né? Eles fizeram ali 3 dias de pré-temporada no Bahrein, antes de iniciar essa temporada de 2025. Então eles já conhecem, e essa pista do Bahrein também, ela tem se tornado cada vez mais padrão aí da Fórmula 1, porque ela tem ali, né, um trecho de alta, um trecho de curvas de baixa velocidade, enfim, é um trecho onde contempla ali tudo que um circuito de Fórmula 1 padrão pode ter. Ele tem aí 3 zonas de DRS, enfim. Então, as equipes já estão acostumadas com esse tipo de pista. Então, eu espero que seja basicamente uma procissão, sabe? Exatamente por eles já terem ali os dados, por eles já conhecerem essa pista e por essa pista ser uma pistazinha padrão já. Ah, e tem um detalhe. Na segunda-feira, né, as equipes abriram um protesto para a FIA em relação ao que aconteceu lá no GP do Japão, tá? Que era a dificuldade dos carros perseguirem uns aos outros, né? Pela dificuldade que os carros têm de andar no ar sujo. Então, isso foi bem latente lá no GP do Japão. Tá? É claro que a dificuldade de ultrapassagem e tudo mais se deva além disso, né? Porque o circuito do Japão em si, ele é um circuito que já tem uma pista mais estreita, que não comporta tantos carros que a gente tem hoje em dia, né? Esses carros gigantescos, eu já vinha falando com vocês sobre isso. Mas mais do que isso, as equipes também encontraram essa dificuldade de perseguição, de ultrapassagem. É um circuito que tem um local de ultrapassagem, que é a reta principal dos boxes, então isso tudo vai dificultando. A pista do Bahrein ela já tem 3 zonas de DRS, já tem longas retas, então você consegue fazer melhor essas ultrapassagens. Mas, além disso, você tem essa dificuldade do carro perseguir um ao outro, né? Esse ar turbulento. Então, as equipes já solicitaram a FIA, né, para ter essa revisão aí do regulamento, para melhorar essa questão do ar turbulento, né? Dessa deflexão aerodinâmica do ar aí que atrapalha quem está vindo atrás para tentar fazer a ultrapassagem. Não acredito que vai ter reflexo já nessa corrida, porque é uma revisão longa, né? Que a FIA vai ter que fazer aí do regulamento. Então, por isso que eu espero uma procissão assim nesse final de semana. Igual eu falei com vocês, pela característica do circuito, com certeza vai haver mais ultrapassagens do que a gente teve lá em Suzuka. Mas também não vai ser nada muito mirabolante também não. Então a McLaren tendo um carro mais acertado, né, sendo a equipe que tem o melhor carro,
ela tem aí a preferência aí de fazer a pole, de ganhar a corrida e tudo mais. Mas não significa que vai ser isso que vai acontecer, até porque a McLaren tem apresentado muitos defeitos, né? Ela tem ficado muito confortável por ter o melhor carro e com isso tendo outras dificuldades, né? Outros defeitos, como estratégias, operação de boxes e por aí vai. Até mesmo os pilotos têm errado muito ultimamente. E aí com isso a gente não pode descartar as outras equipes, por exemplo, a Mercedes, que está tendo um desempenho absurdo aí com o Russell, mas que ainda não tem um carro vencedor, né? Tem o Antonelli também, mas é um estreante, está tendo um desempenho absurdo aí para estreante, né? Ele atualmente é o melhor novato aí, né? Melhor posicionado. A gente tem a Ferrari, que apesar de ser aí a terceira força, tem enfrentado muitas dificuldades, né? O próprio Hamilton e o Leclerc falam muito sobre isso. E por fim a gente tem a Red Bull, né? Considerando essas 4 primeiras, que tem o Max Verstappen, que é totalmente fora da curva, né, que mesmo com o quarto pior carro consegue brigar lá na frente com as McLarens. Ele é atualmente o melhor piloto do grid, né? E por isso a gente não pode de forma alguma descartá-lo aí de uma possível briga pela vitória. A McLaren em si ela é favorita para essa corrida. Bom, pessoal, então é isso. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Depois da corrida eu volto aqui para fazer um vídeo de análise, né, de como que foi o final de semana, a classificação, a corrida em si. Tá certo? E a gente vai falar muito sobre Fórmula 1 aí ao longo desse ano, acompanhar essa temporada 2025. Então, é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.